Eu vou falar sobre a violência política de gênero. Na medida que a presença das mulheres na política aumenta, consequentemente, a violência política contra elas também avança. Um estudo realizado pela União Interparlamentar em 2016, que entrevistou 55 mulheres no legislativo de 39 países, chegou nos seguintes dados: 82% dos entrevistados já vivenciaram violência psicológica. 44% sofreram ameaças de morte, estupro, agressão física ou sequestro. 25% foram vítimas de agressões físicas no âmbito parlamentar e 21% sofreram assédio sexual. No Brasil, entre novembro de 2022 e outubro de 2024, um estudo da Justiça Global e da organização Terra de Direitos mapeou 714 casos de violência política, entre eles assassinatos e atentados, ameaças, agressões físicas, ofensas, além de casos de invasão e criminalização. E aproximadamente desses 714 casos, 36% envolveram mulheres. E aqui eu faço um adendo. Esse número, ele pode parecer um pouquinho baixo, porque quando a gente trata de violência política de gênero, atualmente o nosso Código Eleitoral é muito restrito. Então, só duas pessoas são protegidas por isso. E a gente vai ver daqui a pouquinho na apresentação mais adiante. Então surge o questionamento: o que que a gente pode fazer para combater esses números que só crescem e para conseguir proporcionar para as mulheres que se arriscam na política um ambiente de igualdade? Em 2021, foi aprovada a Lei 14.192 e ela alterou o Código Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. E o que que ela vem trazendo de inovação para o nosso âmbito jurídico? Ela veio estabelecer normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, além de dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral, que a gente sabe que esses vídeos inverídicos e esses conteúdos, eles servem, né, no período, ainda mais nos anos de eleição. E também veio assegurar a participação das mulheres nos debates eleitorais. O que que essa lei também determinou? Ela considerou que a violência política contra a mulher, ela é fundada em toda ação, conduta ou omissão, com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher, além de determinar os atos de violência, que são eles: qualquer distinção, exclusão ou restrição dos direitos políticos das mulheres em virtude do sexo. Com essa lei de 2021, o Código Eleitoral, ele sofreu uma pequena alteração. Agora nós temos como crime eleitoral a violência política de gênero. E o que que ele trouxe? Que assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Lembra que eu comentei lá atrás que 36% era um número ainda um pouco baixo por conta de só duas figuras serem protegidas? Tá aí a nossa resposta. Só candidatas e detentoras de mandatos que conseguem hoje buscar como crime eleitoral a violência política de gênero. Com isso, está rolando uma mini reforma eleitoral nas nossas casas legislativas. E eles visam ampliar esse rol. Então, com a nova redação, não somente a candidata ou detentora de mandato, mas também a pré-candidata ou qualquer mulher em razão de atividade política, partidária ou eleitoral também serão abrangidas pela proteção do artigo 326-B do Código Eleitoral. E agora vamos entrar um pouquinho na fraude à cota de gênero, que também é um tipo de violência política contra a mulher.
E a gente pode observar que aqui no Brasil, várias chapas estão sendo derrubadas pelos tribunais regionais eleitorais. No Paraná, a corte cassou 13 chapas em 10 municípios por conta da fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. Ou seja, o Poder Judiciário está dando uma atenção muito maior para a composição de chapas que os partidos estão montando para suas eleições. Como já bem explicou a Luca, é um pouco difícil montar essas chapas, porque nós temos a porcentagem 70-30. Então, para preencher 30% de cadeiras de mulheres, os partidos, às vezes, precisam se desdobrar para procurar mulheres interessadas em participar. Porque, infelizmente, ainda no nosso país, não são todas as mulheres que se envolvem na política, por N fatores. Mas, já que vamos compor essas chapas, que façamos da maneira correta. E no Acre, a Justiça Eleitoral cassou a chapa proporcional do Republicanos. Aqui em São Paulo, nós também tivemos um caso de cassação de diploma de vereadores eleitos, do PSDB, da Cidadania. Em Minas, também tivemos candidatos cassados, inclusive derrubando DRAP dos diretórios municipais, do PRTB e do PROS, assim como outros exemplos que ainda estão tramitando nas nossas cortes. E, apesar dos avanços, a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Embora essas propostas legislativas, como a mini-reforma eleitoral e como a cassação de chapas que os tribunais estão fazendo, a gente precisa muito de uma reforma estrutural da nossa sociedade. A gente precisa reconhecer a pluralidade dos papéis femininos no ambiente político. Elas não são somente detentoras de mandato e também não são candidatas. Elas são jornalistas, elas são filhas de candidatos, elas são assessoras, elas são dirigentes partidárias. Então, a gente tem uma multiplicidade de players nesse ambiente político que precisa de uma atenção maior, principalmente as mulheres. E também precisamos de mudanças culturais profundas para poder garantir a participação segura, plena e igualitária das mulheres na política. E, por fim, eu queria deixar uma frase que faz muito sentido para a gente pensar como sociedade, que sem a consciência da urgente necessidade de reversão dos números pavorosos de ocorrências cada vez mais constantes de violência política de gênero e ainda na subrepresentação feminina na política, não seremos um país que se possa reconhecer como verdadeira democracia. Então, queria deixar o meu muito obrigada e queria deixar essa reflexão. Nós somos maioria da população brasileira e, infelizmente, nós não somos nem metade das representantes, nas nossas casas legislativas e tampouco à frente do executivo no seu mais diverso nível. E esse debate que a gente está tendo aqui é muito importante para isso, justamente para a gente poder aprofundar, para a gente se interessar e para a gente abrir esse debate para qualquer esfera política, em qualquer âmbito, seja na direita, seja na esquerda, porque todos os lados a gente sofre uma dificuldade quando nós somos mulheres e queremos fazer parte da política e queremos nos dedicar a esse mundo. Então, obrigada, gente, por ter escutado eu e a Luca. A gente ficou muito feliz em dividir esse tema, porque quando a gente conversava nas nossas aulas, a gente sempre falava: Meu Deus, é um tema que nos interessa muito. Tanto eu quanto a Luca, a gente faz parte da política, a gente respira, a gente vive política, 24 horas por dia. Eu já estou há 9 anos imersa nesse mundo, então a gente fala com um pouquinho de propriedade. Só não vou entregar a nossa idade, porque senão a gente Ah, vai eu não já tenho mostrar os problema, eu cabelos tenho brancos 40 aqui. anos, gente. Eu tenho problema nenhum em dizer que eu Tá tenho 40 nova, tá anos, tô de nova. boa. E Não, é é isso, isso. pessoal. Eu Não queria sei se tem muito alguma agradecer. pergunta também, né, de quem está Por assistindo a enquanto, gente. não, não chegou Nada? nenhuma. Ai, que bom. Se Ah, vocês tem uma quiserem, esses aqui. slides a gente pode disponibilizar de alguma forma depois no nosso Instagram ou na nossa Tem uma página. pergunta aqui para você que é Tem assim: uma para quando a mim? Hum. cassação por fraude, qual é o critério de ocupação de vaga? Caça a chapa inteira, né? É, caça chapa inteira.
E aí, Uhum. quando se caça a chapa inteira, você coloca essas vagas novamente para a conta geral do quociente Do coeficiente. eleitoral, Uhum. né? Então, ela vai para a redistribuição geral ali entre aqueles que Uhum. atingiram o coeficiente eleitoral da cidade, do estado ou da federação, É, né? quando a gente Há fala uma em caçar chapa, a gente fala de um partido político, porque os partidos políticos eles lançam suas chapas. Um exemplo, temos 10 cadeiras para vereança. Cada partido político lança 10 mais um, que é a regra. Então, eles lançam 11 nomes. Desses 11, 70 a 30. 30% tem que ser mulher. Não respeitada, cai a chapa inteira. Não somente as mulheres, não somente é, quem foi uma candidatura laranja, cai a chapa inteira. E aí, o total de votos é distribuído para poder ocupar essas cadeiras que sobraram pelos outros partidos. Só para contribuir com vocês, dá tempo ainda? Claro. Respondendo essa questão que fizeram ali no chat, a gente caça, lógico, a chapa inteira e anula todos os votos que o partido recebeu, né? Então, a gente, quando anula todos os votos que aquele partido recebeu, vai mudar todo o cálculo. Isso atinge todos os partidos. Então, aqui no Pará, se você for analisar em algumas cidades, caçaram uma chapa, fez o recálculo, aí entrou, essa nova vaga foi para um outro partido e um terceiro partido que não tinha nada a ver com a história, acabou perdendo uma vaga que ele tinha conquistado porque mudou o coeficiente eleitoral. Então, isso às vezes acaba atingindo um outro partido que nem estava na ação. E também, eu acho esse ponto que eu vou falar agora curioso, que é difícil de acontecer, mas na eleição de 2020 aconteceu, e acredito que acontecerá aqui no Pará, no município é, pequeno aqui no Marajó, vai ter recálculo, já foi julgado um partido, vai ser julgado um outro partido, e eles vão atingir juntos, ambos caçados e ambos anulados os votos, eles atingem mais de 51% dos votos do município. Aí vai ter uma eleição suplementar só para vereadores nesse município. Então, isso acaba, dependendo da situação, não atinge somente aquele partido em específico. Exato, e Uhum. por isso que a gente, tanto quanto eu coloquei, quanto a Júlia, que é fundamental a gente ficar de olho nisso, inclusive para poder orientar as nossas clientes e os nossos clientes de como é que lidar com essa questão da fraude da cota de gênero, porque ela pode modificar toda a política nacional. A gente já teve por conta de uma questão de chapa, agora no Congresso Nacional, redistribuição de vagas por conta disso, né? Nós temos em vários municípios isso tendo debatido, é um debate que está em aberto no TSE, por conta dessa questão de como é que faz a substituição, porque a professora Marilda, por exemplo, apresenta uma tese de que as mulheres que ocupam o cargo não deveriam ser afetadas para a decisão quando cai a chapa toda. Mas essa tese dela nunca teve maioria ali dentro do TSE e nem também nos outros tribunais regionais, mas é um debate que está colocado para gente Uhum. e que a gente precisa entender. Inclusive, já fica aqui que a gente pode fazer, havendo uma outra edição do Cumbuca Eleitoral, da gente falar sobre coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, porque as pessoas ficam muito sem saber como é que se faz essa composição das casas legislativas, etc, Uhum. etc, que eu acho que é um dado importante, É. E a né? nossa Combuca é isso. Todo mundo vem para somar, para contribuir, para conversar um pouquinho sobre os temas. E obrigada, Diego, pela sua contribuição. Foi muito, muito importante para a gente, porque assim, é um cenário novo que a gente está vivendo, né, nas eleições. Até uns, sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente não falava sobre violência política de gênero, muito menos se colocava uma lupa em cima da fraude à cota.